Olá, meus amores. Tia Pamela hoje, tá? Está aqui para dar uma aula para vocês, tá? De história. Hoje a gente vai iniciar, tá bom? Nosso capítulo 2, tá? De história, tá bom? Lá no nosso livro 2, tá bom? Lembrando vocês, tá? Então pegue lá seu livro, tá bom? E acompanhe a aula comigo. No nosso capítulo 2, tá? Lá na nossa página 12, tá bom? Na página 12. O capítulo 2, ele tem como tema as brincadeiras do passado, tá? Então, a gente vai ver quais são as brincadeiras, quais eram as brincadeiras do passado, né? Ou seja, quais brincadeiras que os pais de vocês brincavam, tá? Os avós, os tios, tá? Então, o que é? As pessoas mais velhas, né? Tá bom? Neste capítulo, analisaremos os brinquedos e as brincadeiras que fizeram parte da infância no passado, tá? Utilizando relatos e imagens para conhecer parte deles, tá bom? Aprenderemos que algumas brincadeiras antigas ainda existem nos tempos atuais e são muito divertidas, tá bom? Então, no decorrer do nosso capítulo, a gente vai vendo algumas brincadeiras e alguns brinquedos, tá bom? Assim como as outras aulas a gente já viu. No nosso capítulo, né, a gente tem essa imagem, né? Tem o que na imagem? Tem crianças, né, brincando, mas aqui no fundo tem o que? Idosos, né, velhinhos, vamos dizer assim, brincando também, tá bom? E aí vocês vão ver, tá? O que significa isso aí? Olha, aqui nessa primeira imagem tem o que? Duas crianças brincando, né? Tá mexendo no tablet. E aqui tem dois senhorizinhos, tá? Aqui embaixo, atrás. Aqui, olha, também, tá? No caso, as crianças estão brincando junto, as 4 crianças. E aqui tem o que? Tem dois senhores de novo, tá bom? No caso, um senhor e uma senhora jogando o que? Xadrez. Vocês conhecem o jogo do xadrez? Pois é, o jogo do xadrez, tá? Vamos dizer, uma brincadeira, ela é muito antiga, tá? Os idosos, as pessoas antigas gostavam muito de jogar xadrez, tá bom? E hoje em dia também, tá? A gente ainda se vê muitas pessoas jogando xadrez, tá bom? Até mesmo acho que os adolescentes, tá bom? Então, a gente vai, no decorrer do nosso capítulo, a gente vai vendo essas brincadeiras e esses brinquedos, tá? Para iniciar, converse com o professor, tá? E os colegas sobre a imagem. A gente já conversou sobre a imagem. Diz assim, algumas perguntinhas aqui, tá? O que as pessoas mais velhas estão fazendo? Aí a gente já conversou aqui, né? Já comentou no início da aula. O que elas estão fazendo? Elas também estão o quê? Se divertindo, né? Estão brincando de alguma forma. Esses dois aqui, eles estão o quê? Só conversando. Mas esses dois aqui, elas estão o quê? Eles estão o quê? Jogando, né? Fazendo um jogo de xadrez, né? Eles estão jogando xadrez, tá? Na segunda diz, o que as crianças estão fazendo? Aí vocês também têm que olhar. O que as crianças estão fazendo? Também estão brincando. Mas aonde? No tablet, né? Pra gente ver como as brincadeiras mudaram, né? Antigamente não tinha tablet, não tinha celular. Então eles o quê? Eles brincavam com jogos, né? Como xadrez, a dama, tá bom? E hoje em dia a tecnologia chegou, né? E as crianças gostam muito de tecnologia, tá? De tablet, tá bom? De celular. Então, eles estão aqui jogando também o jogo, tá bom? Mas aonde? Através de um aparelho eletrônico, né? No tablet. E não igual aqui eles que estão o quê? Frente a frente jogando também, tá bom? E a última diz, qual é a diferença entre as brincadeiras?
Acabei de dizer. Porque o quê? Os idosos, eles estão o quê? Jogando xadrez frente a frente, né? Pessoal, os dois, tá? Eles estão o quê? Um frente ao outro. E as crianças estão também jogando joguinho, né? Só que aonde? No tablet, né? Então, o que? Não tem um contato direto com outra pessoa. É o que? É manual, sim, só que é por meio do que? De um aparelho eletrônico, entendeu? Muito bem, tá? Agora a gente vai virar, tá bom, meus amores, na página 14, tá? Na página 14, tá falando assim: relatos sobre o passado, tá? Esse é o tema da página 14, tá? O assunto. Aí diz assim, pequeno texto: é muito comum ouvir adultos dizerem: quando eu era criança, a gente brincava nas ruas. Ou então, na minha época, as brincadeiras eram diferentes. E como eram essas brincadeiras? Conversar com pessoas mais velhas pode ser um caminho para responder a essa pergunta, tá? Então, aluno, aí na sua casa ou em qualquer outro lugar que você já foi, tá? Ou você já ouviu ou ainda vai ouvir dizer isso, tá? O pai, ou a mãe, o avô, a avó, tio, a tia. Diz assim: quando eu era criança, tá? Essas brincadeiras eram diferentes. Ou então, na minha época, né? O que quer dizer na minha época? É que quando eles eram o quê? Quando eles eram crianças, né? Eles estavam o quê? Em outra época, a gente nem existia, né? Vocês aí e até mesmo eu, tá bom? Então, na época deles, ou então quando eles eram crianças, as brincadeiras eram diferentes, como a gente acabou de ver no início do capítulo, tá? Que chegou o quê? Quais são as brincadeiras agora que diverte as crianças? É o quê? É a tecnologia, né? É o tablet, é o computador e é o celular. As crianças estão o quê? Muito ligadas, tá? À tecnologia. Elas gostam muito de o quê? Ficar jogando em celular, em tablet, em computador. E esqueceram das brincadeiras de antigamente, que também a gente ainda vê. Por exemplo, a brincadeira da amarelinha, tá? Que é uma brincadeira super legal, que dá para movimentar o corpo, tá? Dá para ter o quê? A coordenação motora das crianças, tá bom? Tem o quê? O esconde-esconde, né? Que a gente pode o quê? Brincar nas ruas. Que mais? Empinar a pipa, coisa que vocês ainda fazem muito bem, tá? Os meninos. Jogar bola, tá? Futebol, a queimada, tá bom? Então, várias brincadeiras antigas que a gente ainda vê aqui. Só que, infelizmente, tá o quê? Diminuindo esses tipos de brincadeira. As crianças não estão querendo mais o quê? Brincar. As meninas não querem mais brincar tanto mais de boneca como antigamente. É por isso que os adultos, eles falam muito isso. Na minha época não era assim. As brincadeiras eram diferentes, tá? Os jogos eram diferentes, tá bom? Deu para entender, crianças? Aí aqui nesses balãozinhos, tá? O Vitor, tá? Tá falando aqui, o Caio e a Ana, tá? Lá do nosso édico. O primeiro, ele diz assim: o meu avô Cássio dizia que quando ele era criança, a brincadeira favorita dele era esconde-esconde e pescar no sítio do pai dele. Ó, acabei de falar, esconde-esconde é o quê? É uma brincadeira antiga, só que a gente já brincou, né? Eu brinquei muito de esconde-esconde, tá? Adorava brincar de esconde-esconde na rua, até mesmo na casa, tá? E você também, aluno, eu sei que você gosta, porque lá na sala sempre vocês querem estar brincando. Muito bem, é muito bom vocês resgatarem essas brincadeiras, tá bom? No segundo, diz assim:
A minha avó, Nilva, dizia que tinha várias bonecas feitas de espiga de milho. As roupas eram costuradas com restos de tecido. Também, né, na época dos nossos avós ou dos nossos pais, eles inventavam muitos brinquedos, igual como eu dei aquela aula passada para vocês, tá? Que o quê? Que uma lata de sardinha, lembra? Era o quê? A criança brincava feito o quê? Um avião, né? Ou então um trem. Assim, a avó dele, ela não tinha boneca, tá? Então, o que ela fazia? Ela pegava a espiga do milho, tá bom? Transformava numa boneca, fazia o cabelo, tá bom? Da espiga do milho e fazia as roupas com restos de tecido que ela encontrava, tá? E no último, a Ana fala: os mais velhos da família contavam que uma brincadeira conseguia reunir todas as pessoas. O bingo era uma diversão imensa, cada um com sua cartela, esperando os números saírem. Quando uma cartela ficava completa, a pessoa gritava bem alto: bingo! E outra rodada começava. Vocês, alunos, já brincaram de bingo? É muito legal, tá? Bingo é o quê? A gente pega umas cartelas, né? E aí a gente vai o quê? Sorteando os números e aí vai marcando na cartela. Por exemplo, se eu tirar o número 1, se eu tiver, você vai marcar. Acredito que você já deve ter visto, né? Então o bingo era muito bacana, tá? Então a Ana tá dizendo aqui que na família dela se reunia muitas pessoas para brincar de bingo, tá? Na página 15, tá bom? Tá dizendo assim: e você, o que acha? Tá? Pense nas suas brincadeiras favoritas. Elas são iguais às brincadeiras antigas narradas pela turminha ou diferentes? Converse com os colegas sobre isso. Como não vai ser possível conversar com os colegas, vocês vão conversar com quem? Com os seus pais, tá bom? Converse se foi igual às brincadeiras que você gosta, se bateu, tá? Esses textinhos que eu acabei de ler para vocês. Aí aqui diz, fazendo história. Etapa 1. Você vai fazer tipo uma entrevista aí, tá? Escolhe alguma pessoa da sua família. Olha aí como é que vai ser, tá? Na etapa 1, você vai fazer assim. Escolha uma pessoa adulta e complete as informações sobre ela, tá? Escolhe uma pessoa da tua família, ou a sua mãe, ou teu pai, tá? Teu avô, a tua avó, teu tio, tua tia, alguma pessoa o quê? Adulta, tá bom? Aí tu vai botar o nome completo da pessoa, tá bom? Você mesmo, aluno, vai escrever, tá bom? Diz aqui, como você a conheceu? Ela é sua parente? Ela é sua vizinha? Desculpa. Qual é a relação que existe entre vocês, tá? Então, você vai o quê? Colocar aqui as respostas pessoais de você, tá? Quem é essa pessoa que você escolheu, tá bom? Aí na etapa 2 diz: pergunte para a pessoa que você escolheu qual era a sua brincadeira favorita na infância, tá? Você tá fazendo o quê? Uma pesquisa com essa pessoa e você vai escrever. Na etapa 3, depois de apresentar seu trabalho para os colegas e conhecer os deles, responda: qual brincadeira você achou mais legal, tá? Depois de você conhecer qual é a brincadeira do seu pai, da sua mãe, de quem você escolhe aqui, você vai escrever aqui qual a brincadeira que você achou mais legal que ele falou para você, tá? Virando na página 16, etapa 4, diz assim: faça um desenho que mostre a pessoa que você entrevistou brincando da brincadeira que ela mais gostava quando era criança. Lembre-se de colocar o nome da brincadeira abaixo do desenho. Então, tá? Na etapa 4, o que você vai fazer? Você vai desenhar a pessoa que você entrevistou, tá?
brincando da brincadeira que ela mais gostava quando era criança e lembrando que você vai o quê? Escrever a brincadeira embaixo, tá? O nome da brincadeira. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você escolheu sua mãe, você vai fazer sua mãe e ela escolheu, vamos dizer, amarelinha. Você vai fazer ela brincando de amarelinha. E aí aqui embaixo você vai escrever o que? O nome da brincadeira, amarelinha. Entendeu? Muito bem. Para terminar nossa aula, na página 17, diz assim, cri, cri. Lembra o que é cri, cri? É quando tem o quê? Agora você vai fazer, a gente tem alguma informação. Diz aqui, observe a obra de Ivan Cruz. Olha como é a obra, muito legal, tá? Ivan Cruz é o quê? Um pintor, né? Então, olha o que ele fez. Ele fez uma obra super bonita. Olha, umas casinhas, né? E tem o quê? Duas crianças. O que é que elas estão fazendo? Brincando. Com o quê? Com brinquedos que eles mesmos o quê? Produziram. Olha, representando, né? Que eles mesmos reproduziram. O menino tá brincando do quê? De cavalo de pau. E a menina de boneca, tá? Então, essa foi a pintura de Ivan Cruz, tá? O nome da pintura é Cavalinho de Pau e Menina com Boneca, de Ivan Cruz. Ela é em acrílico sobre tela, de 2004, tá? E aí vocês vão responder. O que as crianças estão fazendo? Aí vocês vão escrever aqui do lado, tá? O que as crianças estão fazendo? As crianças estão o quê? Brincando, como acabei de falar. Você acha que elas estão se divertindo? Por quê? Aí é você que decide. Você